Ela arrisca sua educação e o futuro de sua mãe para salvar um garoto ferido, sem saber da verdade que esconde. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A chuva batia forte contra as janelas do corredor vazio, criando um som rítmico que ecoava pelas paredes da escola mais prestigiada da capital. Helena sentava em um banco desgastado, próximo ao vestiário masculino, com seu caderno de história aberto no colo, tentando memorizar as datas da Guerra da Coreia. Seus dedos traçavam as linhas do texto, enquanto ela murmurava baixinho, repetindo os fatos como uma oração. Novembro sempre trazia essa melancolia, essa sensação de que tudo estava prestes a mudar, embora nada jamais mudasse de verdade. Aos 16 anos, Helena conhecia bem seu lugar naquele universo de privilégios. Ela era a filha de Rose, a chefe de limpeza que garantia que cada centímetro daquela escola brilhasse como novo. A bolsa de estudos que permitia sua presença ali era uma cortesia frágil, um favor que poderia ser revogado ao menor deslize. Ela aprendera cedo a ser invisível, a manter a cabeça baixa e os olhos fixos em seus próprios cadernos, nunca nos rostos indiferentes dos filhos da elite que circulavam pelos corredores como se fossem donos do mundo. O uniforme que vestia era impecável, mas Helena sabia que havia uma diferença sutil entre o dela e o dos outros alunos. O tecido era ligeiramente mais áspero, as costuras menos refinadas. Era um uniforme de bolsista, e todos sabiam disso sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo simples, sem os acessórios caros que adornavam as cabeças das outras garotas. Ela não se importava. Ou pelo menos era isso que dizia a si mesma todas as manhãs, quando atravessava os portões da escola e sentia o peso dos olhares de julgamento. A voz do avô Pietro ecoava em sua mente enquanto ela estudava. Ele tinha sido um homem duro, marcado pela guerra e pelas décadas de trabalho braçal que se seguiram. Antes de partir, há 3 anos, ele sempre repetia as mesmas palavras: mantenha a cabeça baixa e os olhos abertos. Observe tudo, mas não se envolva. Seu lugar não é entre eles. Helena carregava essas palavras como um mantra, uma proteção contra as injustiças diárias que presenciava. O corredor estava silencioso naquela tarde chuvosa. A maioria dos alunos já tinha ido embora, levados por motoristas em carros importados que valiam mais do que sua casa. Apenas alguns permaneciam reunidos em pequenos grupos no outro extremo do corredor, absortos em seus telefones caros. Helena esperava pacientemente por sua mãe, que estava terminando a limpeza do setor administrativo. Era uma rotina que ela conhecia bem. Essa espera solitária em bancos desconfortáveis, cercada por um luxo que nunca seria seu. Foi então que o barulho estranho veio do vestiário masculino. Um estrondo metálico, seguido por um baque surdo que fez Helena erguer os olhos do caderno. Ela ficou imóvel, atenta, esperando algum outro som. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, um gemido baixo e abafado atravessou a porta pesada do vestiário. Não era um som de brincadeira ou de alguém fingindo. Era dor real, visceral. Helena olhou ao redor. Os alunos no fim do corredor continuavam rindo de algo em seus telefones, completamente alheios. Ela hesitou, seu coração começando a bater mais rápido. O vestiário masculino era território proibido. As regras eram claras e inflexíveis. Uma menina flagrada ali poderia ser suspensa imediatamente. Para uma bolsista como ela, isso significaria o fim de tudo. A expulsão seria apenas o começo. Rose perderia o emprego e elas perderiam a pequena casa nos fundos da escola que chamavam de lar. Seria o fim de qualquer chance de um futuro melhor. Mas o gemido veio novamente, mais fraco dessa vez, quase desesperado. Helena fechou o caderno com força, colocou-o na mochila surrada e se levantou. Suas mãos tremiam enquanto ela se aproximava da porta do vestiário. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria cruzar. Conhecia as consequências. Mas havia algo naquele som de dor que a impedia de simplesmente virar as costas e fingir que não tinha ouvido nada. Com um último olhar para o corredor vazio, Helena empurrou a porta pesada e entrou no vestiário masculino.
O cheiro de suor misturado com fragrâncias caras invadiu suas narinas. O ambiente estava úmido e quente, com vapor ainda escapando de alguns chuveiros que não tinham sido completamente fechados. Bancos de madeira alinhavam as paredes e armários metálicos se erguiam em fileiras ordenadas. Tudo parecia normal, exceto pelos equipamentos espalhados no chão e pelo silêncio pesado que preenchia o espaço. Helena avançou cautelosamente, seus tênis fazendo um som suave contra o piso molhado. Foi quando ela o viu próximo aos chuveiros, caído no chão como um boneco descartado. Um garoto vestindo o uniforme da escola, mas com o paletó rasgado e manchado. Ele estava de lado, com as mãos pressionando o peito, respirando com dificuldade. Sangue escorria de um ferimento em sua cabeça, formando uma poça vermelha que se espalhava pelo piso branco. Helena correu até ele, seus joelhos batendo no chão molhado com um baque. Ela virou o garoto com cuidado, apoiando sua cabeça. O rosto dele estava pálido, os lábios quase sem cor. Ela o reconheceu vagamente como o aluno novo que tinha se transferido algumas semanas atrás. Ele sempre estava sozinho, comendo atrás das arquibancadas, evitando os olhares dos outros. Os rumores diziam que ele era um caso de caridade, um órfão que a escola tinha aceitado por razões fiscais. Helena entendia bem o que isso significava. Significava que ele era como ela, um intruso em um mundo que não os queria ali. O garoto abriu os olhos por um breve momento, olhando para ela com uma expressão confusa e assustada. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Helena rapidamente tirou sua própria camiseta limpa da mochila, aquela que sempre carregava para emergências, e pressionou contra o ferimento na cabeça dele. O sangue encharcou o tecido quase imediatamente, mas ela continuou, pressionando, usando toda a força que tinha. "Fique quieto", ela disse com uma voz que tentava soar firme e calma, embora seu coração estivesse disparado. "Você está ferido. Não tente se mover. Vou buscar ajuda." Mas quando ela estava prestes a se levantar, vozes ecoaram na entrada do vestiário. Helena congelou. Um grupo de alunos apareceu, 3 garotos altos com uniformes impecáveis e expressões de tédio arrogante. Eles pararam ao ver Helena ajoelhada ao lado do garoto ferido, e por um momento ninguém disse nada. Então o líder do grupo, um garoto chamado Marco, que ela conhecia de vista, soltou uma risada fria. "O que você está fazendo aqui? Essa área é proibida para você." Ele apontou para o garoto no chão com um gesto desdenhoso. "Deixe ele aí. Ele vai acordar e ir embora. Sempre faz isso." Helena sentiu a raiva crescer dentro dela, mas manteve a voz controlada. "Ele está perdendo muito sangue. Precisa de um médico imediatamente." Os 3 garotos trocaram olhares e Marco deu de ombros. "Não é problema nosso. E não é problema seu também. Você sabe o que vai acontecer se alguém descobrir que você estava aqui, não sabe? Sua mãe vai perder o emprego. Você vai perder a bolsa. Então seja inteligente e vá embora." Helena apertou o tecido contra o ferimento com mais força, ignorando as palavras deles. "Eu não vou a lugar nenhum. Ele precisa de ajuda." Marco deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. "Você está cometendo um erro. Nós vimos você entrar aqui. Somos testemunhas. Uma bolsista invadindo o vestiário masculino. Imagina o escândalo." Os outros 2 garotos riram, e Helena sentiu o peso da situação cair sobre ela como uma pedra. Ela sabia que eles estavam certos. Ela sabia que estava arriscando tudo. Mas quando olhou para o rosto pálido do garoto ferido, quando sentiu o sangue quente encharcando suas mãos, ela soube que não havia escolha. Algumas coisas eram mais importantes do que regras estúpidas e privilégios injustos. "Façam o que quiserem", ela disse, sua voz firme agora. "Mas eu não vou deixá-lo aqui para sangrar até desmaiar." Marco olhou para ela por um longo momento, então virou-se e saiu, seguido pelos outros 2. Helena ouviu suas risadas ecoando pelo corredor e soube que o pior ainda estava por vir. Mas naquele momento, tudo o que importava era manter o garoto vivo até conseguir ajuda. O garoto abriu os olhos novamente, dessa vez com mais clareza. Ele olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Havia surpresa ali e algo mais. Gratidão, talvez.
ou medo? Você não deveria ter ficado, ele murmurou, sua voz fraca e rouca. Agora você vai se meter em problemas. Helena sorriu tristemente. Já estou em problemas. Agora fique quieto e economize sua energia. Ela ouviu passos se aproximando e reconheceu o som dos sapatos caros do vice-diretor Victor Müller. Seu estômago se apertou. Victor era conhecido por sua rigidez e por sua determinação em manter a ordem e a reputação da escola acima de tudo. Ele apareceu na porta do vestiário, sua expressão passando de surpresa para fúria em questão de segundos. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Helena, você sabe muito bem que não pode estar aqui. Helena manteve as mãos pressionadas contra o ferimento do garoto. Ele precisa de um médico. Está perdendo muito sangue. Victor se aproximou, olhando para o garoto no chão com uma expressão de aborrecimento. Isso não é da sua conta. Levante-se agora e saia daqui antes que eu tome medidas disciplinares. Não, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com sua própria ousadia. Não até que alguém chame uma ambulância. O vice-diretor a encarou com olhos frios. Você está cometendo um grande erro. Sua mãe será informada sobre isso. Sua bolsa será revogada. Vocês duas perderão tudo. É isso que você quer? Helena sentiu as lágrimas queimando em seus olhos, mas não as deixou cair. Quero que esse garoto receba atendimento médico. É tudo o que eu quero. Victor permaneceu ali por mais um momento. Então sacudiu a cabeça e saiu, murmurando algo sobre consequências e indisciplina. Helena sabia que ele estava indo buscar reforços, talvez até chamar a segurança para removê-la à força. Mas ela não se moveu. Continuou segurando o tecido contra a cabeça do garoto, mantendo pressão constante, rezando para que alguém com um mínimo de compaixão aparecesse. Foi Rose quem apareceu primeiro. Sua mãe entrou no vestiário com o rosto marcado pela preocupação, segurando seu celular na mão. Helena, o que você fez? Sua voz tremia entre a raiva e o medo. O Sr. Victor me ligou. Ele disse que você invadiu o vestiário. Disse que vamos ser despejadas. Helena olhou para sua mãe com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, ele está ferido. Eu não podia simplesmente deixá-lo aqui. Rose olhou para o garoto no chão, para o sangue, para as mãos ensanguentadas de sua filha. Seu rosto se suavizou e ela suspirou profundamente. Está bem. Vamos levá-lo ao hospital. Mas você entende que isso pode custar tudo, não entende? Helena assentiu, incapaz de falar. Rose se ajoelhou ao lado dela, ajudando a manter a pressão no ferimento. Juntas, elas conseguiram erguer o garoto com cuidado, apoiando-o entre elas. Ele estava semiconsciente, seus pés arrastando no chão enquanto elas o levavam para fora. O corredor estava vazio agora, exceto por Victor, que as observava com uma expressão de desaprovação. Vocês vão se arrepender disso, ele disse friamente. Amanhã cedo, quero vocês duas no meu escritório. Vamos discutir as consequências de suas ações. Rose não respondeu. Apenas continuou caminhando, ajudando Helena a carregar o garoto até o estacionamento, onde seu carro velho estava estacionado. Elas o deitaram no banco de trás, e Helena se sentou ao lado dele, mantendo sua cabeça elevada. Rose acelerou pela chuva, dirigindo em direção ao hospital mais próximo, suas mãos apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Durante todo o caminho, Helena segurou a mão do garoto, sentindo seu pulso fraco, mas constante. Ela não sabia quem ele era realmente. Não sabia por que tinha arriscado tudo para salvá-lo. Mas enquanto observava seu rosto pálido à luz intermitente dos postes de rua, ela soube que tinha feito a escolha certa. Algumas coisas eram mais importantes do que segurança e privilégios. Algumas coisas valiam o risco. O pronto-socorro do hospital estava lotado quando elas chegaram. Luzes fluorescentes piscavam irregularmente no teto, e o cheiro de desinfetante misturado com algo indefinível e desagradável preenchia o ar. Rose estacionou o carro na área de emergência, e juntas elas conseguiram tirar o garoto do banco traseiro. Ele estava mais consciente agora, mas ainda muito fraco,
seus pés tropeçando enquanto elas o guiavam pela porta automática. Uma enfermeira apareceu imediatamente com uma cadeira de rodas, fazendo perguntas rápidas enquanto Helena explicava o que tinha acontecido. Ferimento na cabeça, muita perda de sangue, encontrado no vestiário da escola. A enfermeira assentiu com eficiência, anotando tudo em uma prancheta. E então levou o garoto para dentro, deixando Helena e Rose sozinhas na sala de espera. Helena olhou para suas mãos manchadas de sangue e sentiu um tremor percorrer seu corpo. A adrenalina que a tinha mantido firme estava começando a se dissipar, deixando em seu lugar um cansaço profundo e um medo crescente do que viria a seguir. Rose se sentou pesadamente em uma das cadeiras de plástico laranja, enterrando o rosto nas mãos. O silêncio entre elas era pesado, carregado de todas as coisas não ditas. Você fez a coisa certa, Rose disse finalmente, sua voz abafada. Eu sei que fez. Mas, Helena, você entende o que isso significa para nós? Helena se sentou ao lado da mãe, suas próprias mãos tremendo. Eu sei, mãe, eu sei. Quer vamos perder tudo. Mas eu não podia deixá-lo lá. Não podia simplesmente fingir que não tinha visto. Rose levantou a cabeça e Helena viu lágrimas brilhando nos olhos cansados de sua mãe. Você é tão parecida com seu avô. Ele também nunca conseguia virar as costas para quem precisava de ajuda, mesmo quando isso o machucava. Elas ficaram sentadas ali por horas, observando médicos e enfermeiras passarem apressados, esperando por notícias. O relógio na parede marcava os minutos com uma lentidão agonizante. Helena tentava não pensar no que Victor Muller estava planejando, nas ligações que provavelmente estava fazendo, nas medidas que estava tomando para garantir que ela e sua mãe pagassem por sua desobediência. Foi quase meia-noite quando um médico finalmente se aproximou delas. Ele era jovem, com olheiras profundas e um jaleco manchado. Vocês trouxeram o garoto com o ferimento na cabeça? Helena e Rose se levantaram imediatamente, assentindo. Ele vai ficar bem. Teve uma concussão significativa e perdeu bastante sangue, mas vocês chegaram a tempo. Mais alguns minutos e teria sido muito pior. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio. Ela se segurou no braço de Rose para se manter em pé. Ele pediu para falar com vocês, o médico continuou. Disse que foi a jovem loira que o salvou. Ele está no quarto 12 se quiserem vê-lo, mas apenas por alguns minutos. Ele precisa descansar. O corredor até o quarto 12 parecia se estender infinitamente. Helena sentia cada passo como se estivesse caminhando em direção a algo que mudaria sua vida para sempre, embora não soubesse exatamente o que. Rose permaneceu do lado de fora quando chegaram à porta, fazendo um gesto para que Helena entrasse sozinha. O quarto era pequeno e simples, com paredes brancas e uma janela que dava para o estacionamento escuro. O garoto estava deitado na cama hospitalar, com bandagens brancas envolvendo sua cabeça e um monitor cardíaco emitindo bips regulares ao seu lado. Ele estava acordado, olhando para o teto, mas virou a cabeça quando Helena entrou. Você ficou, ele disse, sua voz ainda fraca, mas mais clara do que antes. Mesmo quando eles ameaçaram você. Mesmo quando o vice-diretor apareceu. Você ficou. Helena se aproximou da cama, sem saber bem o que dizer. Não podia fazer outra coisa. Ninguém merece ser deixado sozinho assim. O garoto a estudou por um longo momento, e Helena teve a estranha sensação de que ele estava vendo algo nela que os outros nunca tinham notado. Meu nome é Theo, ele disse finalmente, e eu te devo minha vida. Helena balançou a cabeça. Você não me deve nada. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não fizeram, Theo respondeu. E havia uma amargura em sua voz que fez Helena se perguntar quantas vezes ele tinha sido abandonado antes. Marco e os outros dois estavam lá. Eles viram quando eu caí, mas simplesmente foram embora. Disseram que eu estava fingindo, como sempre. Como sempre. Helena franziu a testa. Isso já aconteceu antes. Theo desviou o olhar, fixando seus olhos na janela escura. Acontece bastante. Eu não me encaixo lá. Não tenho a família certa, o sobrenome certo, o dinheiro certo. Então eles me lembram disso. Constantemente.
Helena sentiu uma conexão instantânea com aquelas palavras. Ela conhecia bem aquela sensação de não pertencer, de ser tolerada, mas nunca aceita. Eu entendo. Sou filha da chefe de limpeza, estudo lá com bolsa. Para eles, somos os mesmos. Invasores em um mundo que não nos quer. Theo olhou para ela novamente, e dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que parecia gratidão misturada com culpa. Helena, eu preciso te contar algo. Algo que vai mudar a forma como você me vê. Antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu e Rose entrou rapidamente, seu celular na mão e uma expressão de pânico no rosto. Helena, precisamos ir. Agora. O que aconteceu? Helena se virou para a mãe, sentindo o medo apertar seu estômago. Victor ligou. Ele disse que vai à minha casa amanhã cedo para nos dar o aviso de despejo. Disse que a direção já decidiu. Estou demitida e você está expulsa. Rose estava tremendo, sua voz quebrando. 20 anos trabalhando naquela escola, Helena. 20 anos. Theo tentou se sentar na cama, ignorando os protestos do monitor. Esperem, vocês não podem ir ainda. Eu posso resolver isso. Eu posso fazer com que eles reconsiderem. Helena olhou para ele com uma mistura de confusão e frustração. Como você vai fazer isso? Você é um bolsista como eu. Você não tem poder nenhum lá. A expressão de Theo se fechou e ele hesitou antes de falar. Essa é a coisa que eu preciso te contar. Eu não sou quem você pensa que sou. Rose puxou Helena pelo braço. Não temos tempo para isso agora. Precisamos ir para casa e começar a arrumar nossas coisas. Mas Helena não se moveu, seus olhos fixos em Theo. O que você quer dizer com isso? Theo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Meu nome completo é Theo Alliance. Meu pai é Aaron Alliance. Ele é um dos maiores doadores da escola. Na verdade, ele praticamente financia metade das bolsas de estudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está mentindo, não estou. Theo abriu os olhos e havia tristeza neles. Meu pai me mandou para aquela escola como um teste. Ele queria que eu aprendesse a me defender sozinho, sem o nome da família me protegendo. Então, eu fui instruído a fingir ser um bolsista, a manter minha identidade em segredo. Mas isso se voltou contra mim. Os outros alunos me tratam como lixo, porque pensam que sou pobre. E eu não posso fazer nada sobre isso sem revelar quem eu realmente sou. Helena deu um passo para trás, sentindo a raiva crescer dentro dela. Então, todo esse tempo, você estava apenas interpretando? Brincando de ser pobre enquanto nós realmente somos? Você sabe, o que é viver com medo constante de perder tudo? De ir dormir sem saber se vai ter comida no dia seguinte? Eu sei que parece horrível, Theo disse rapidamente. E é. Mas eu posso consertar isso agora. Posso fazer meu pai intervir. Ele tem influência sobre a direção da escola. Ele pode fazer com que Victor reconsidere. Rose puxou Helena com mais força. Vamos embora. Não precisamos da caridade dele. Mas Helena estava olhando fixamente para Theo, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Você nos enganou. Deixou que todos pensassem que você era como nós, quando, na verdade, você pode sair dessa escola e voltar para sua mansão sempre que quiser. Não é assim tão simples, Theo protestou. Meu pai tem expectativas. Ele quer que eu seja forte, que prove meu valor sem depender do nome dele. Se eu falhar nesse teste, ele vai me deserdar. Vou perder tudo também. Helena soltou uma risada amarga. Você não sabe o que é perder tudo. Você tem uma rede de segurança. Nós não temos nada. Ela se virou e saiu do quarto, ignorando os chamados de Theo atrás dela. Rose a seguiu e juntas elas caminharam de volta. Pelo corredor, saíram do hospital e voltaram ao carro velho que estava estacionado sob a chuva que tinha recomeçado. Durante todo o caminho de volta, nenhuma delas falou. O rádio tocava baixinho, uma música triste que parecia combinar perfeitamente com o humor delas. Helena olhava pela janela, vendo as luzes da cidade borradas pela chuva, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rapidamente. Algumas horas atrás, ela tinha uma vida. Não era uma vida perfeita, mas era dela.
Agora não tinha nada. Quando chegaram à pequena casa nos fundos da escola, a chuva estava caindo com força total. Elas correram da garagem até a porta, ficando encharcadas no processo. Dentro, tudo estava exatamente como tinham deixado. A sala pequena com o sofá desgastado que Rose tinha comprado em uma venda de garagem anos atrás. A cozinha minúscula, onde elas faziam refeições simples juntas todas as noites. A foto do avô Pietro na parede, olhando para elas com aquele sorriso cansado, mas orgulhoso. Helena se sentou à mesa da cozinha, ainda usando o uniforme manchado de sangue. Rose preparou chá, como sempre fazia quando estava nervosa, e colocou uma xícara fumegante na frente da filha. Elas beberam em silêncio, o som da chuva contra o telhado preenchendo o espaço vazio entre elas. Você sabia que seu avô uma vez me disse que a pior coisa que alguém pode fazer é perder sua integridade? Rose falou suavemente, quebrando o silêncio. Ele disse que você pode perder dinheiro, pode perder posses, pode até perder oportunidades. Mas se você perder sua integridade, você perde quem você é. Helena olhou para a mãe, sentindo as lágrimas finalmente começarem a cair. Então valeu a pena? Perder tudo? Rose alcançou a mão da filha sobre a mesa. Você salvou a vida de alguém hoje, não importa quem, ele seja ou de onde ele venha. Você viu alguém precisando de ajuda e você ajudou mesmo sabendo o preço. Isso é quem você é. E eu nunca estive tão orgulhosa de você. As lágrimas caíam livremente agora, e Helena não tentou pará-las. Durante anos, ela tinha mantido tudo guardado. Toda a frustração e raiva e tristeza de ser tratada como inferior, de ter que provar constantemente que merecia estar ali. E agora, finalmente, ela permitiu que tudo saísse. Rose se levantou e abraçou a filha, segurando-a enquanto ela chorava. Elas ficaram assim por um longo tempo, duas mulheres que tinham perdido quase tudo, mas ainda tinham uma à outra. Do lado de fora a tempestade continuava, mas dentro daquela pequena casa havia uma estranha sensação de paz. Como se, ao perder tudo, elas tivessem finalmente encontrado algo mais valioso. Quando Helena finalmente se acalmou, Rose a mandou tomar banho e ir dormir. Helena obedeceu mecanicamente, deixando a água quente lavar o sangue de suas mãos e o cansaço de seus ossos. Quando ela finalmente se deitou em sua cama, olhando para o teto escuro, seus pensamentos voltaram para Theo, para a revelação chocante de sua verdadeira identidade, para a oferta dele de ajudar. Parte dela queria aceitar, queria deixar que ele usasse sua influência para consertar a bagunça que ela tinha criado, mas outra parte, a parte que soava muito como a voz de seu avô, dizia que isso seria como vender sua alma. Que se ela aceitasse a ajuda dele agora, ela estaria admitindo que as regras injustas estavam certas, que apenas pessoas com poder e dinheiro importavam. O sono finalmente veio, mas foi inquieto e cheio de sonhos confusos. Helena sonhou que estava de volta na escola, mas desta vez os corredores eram intermináveis e as portas estavam todas trancadas. Ela corria de sala em sala, procurando por algo que não conseguia nomear, enquanto vozes riam ao seu redor. Quando acordou, o sol já estava alto no céu. Rose estava sentada à mesa da cozinha, ainda com o mesmo vestido da noite anterior, com uma xícara de café frio na frente dela. Ela não tinha dormido. Helena podia ver isso nos olhos vermelhos e no rosto pálido de sua mãe. Victor ainda não tinha aparecido, mas ambas sabiam que era apenas questão de tempo. A batida na porta veio exatamente às 9 da manhã. 3 pancadas secas e autoritárias que fizeram Helena e Rose se entreolharem com apreensão. Rose se levantou lentamente, alisando o vestido amarrotado, e caminhou até a porta. Quando abriu, Victor Müller estava ali, com sua postura rígida e expressão impassível. Ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher alta e elegante com um tablet na mão observava tudo com olhos calculistas. Bom dia, Rose. Victor entrou sem esperar convite, seus olhos varrendo a sala modesta com um misto de desdém e satisfação. Esta é a senhora Agnes Carman, da administração da escola. Ela está aqui para documentar o processo. Helena se levantou do
Sofá, enfrentando Victor com o queixo erguido. Qual processo exatamente? Victor tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. O processo de rescisão do contrato de trabalho de sua mãe e cancelamento de sua bolsa de estudos. Seus atos de ontem foram uma violação grave das regras da escola. Entrada não autorizada em área proibida, desacato à autoridade e, pior, colocar a reputação da instituição em risco. Eu salvei a vida de um aluno, Helena retrucou, sua voz tremendo de raiva contida. Como isso coloca a reputação da escola em risco? Agnes deu um passo à frente, sua voz suave mas cortante. A questão não é o que você fez, querida, mas como você fez. Há protocolos a serem seguidos. Você deveria ter chamado um adulto responsável imediatamente, não invadido uma área proibida e criado um escândalo. Não havia tempo, Helena insistiu. Ele estava sangrando. Cada segundo contava. Victor cruzou os braços. Isso não muda o fato de que você violou regras explícitas, e sua mãe, como funcionária responsável, deveria tê-la impedido de prosseguir com essa loucura. Em vez disso, ela a apoiou, levando o menino ao hospital sem autorização da escola ou dos responsáveis dele. Rose finalmente falou, sua voz cansada, mas firme. Vocês teriam preferido que ele ficasse lá sangrando enquanto vocês preenchiam papelada? Que tipo de escola é essa? Uma escola com padrões, Victor respondeu friamente. E esses padrões existem por uma razão. Ele empurrou o envelope em direção a Rose. Vocês têm 72 horas para desocupar a propriedade. Depois disso, medidas legais serão tomadas. Antes que alguém pudesse responder, outra batida soou na porta. Desta vez era diferente, mais pesada, mais confiante. Victor franziu a testa e foi até a porta, abrindo-a com um puxão irritado. Do outro lado, estava um homem alto de terno impecável, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam capazes de ver através de qualquer mentira. Ele tinha uma presença que preenchia o espaço, uma autoridade que fazia até Victor parecer pequeno em comparação. Sr. Alliance, Victor gaguejou, sua arrogância evaporando instantaneamente. Eu não sabia que o senhor viria pessoalmente. Aaron Alliance entrou na pequena casa, seu olhar varrendo cada detalhe antes de pousar em Helena. Então você é a jovem que salvou meu filho. Ele estendeu a mão e Helena a apertou hesitantemente, sentindo a força e firmeza naquele aperto. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria ter feito, Helena disse, desconfiada dessa reviravolta repentina. Mas não fizeram, Aaron respondeu, ecoando as palavras de Theo. Meu filho me contou tudo. Como você arriscou seu futuro para salvá-lo? Como os outros simplesmente o deixaram lá. Ele virou-se para Victor e sua expressão endureceu. E como essa escola, que deveria proteger todos os seus alunos igualmente, decidiu punir um ato de heroísmo em vez de investigar como meu filho acabou inconsciente em um vestiário sem que ninguém fizesse nada. Victor empalideceu. Sr. Alliance, o senhor precisa entender que existem regras. Não, podemos simplesmente ignorá-las porque alguém teve boas intenções. Regras, Aaron repetiu, sua voz baixa mas perigosa. Então me diga, Victor, qual regra protege meu filho de ser espancado e abandonado pelos próprios colegas? Qual regra garante que a escola vai investigar adequadamente quando um aluno acaba no hospital? Espancado? Helena interrompeu, surpresa. Eu pensei que ele tinha caído. Aaron olhou para ela com uma expressão triste. Meu filho foi atacado por 3 alunos. Eles o jogaram contra os armários metálicos repetidamente até que ele desmaiasse. Os médicos confirmaram múltiplos hematomas e um trauma significativo. Não foi um acidente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena sentiu a raiva crescer dentro dela novamente, pensando em Marco e os outros 2 garotos. Eles tinham feito aquilo e depois simplesmente foram embora, deixando Theo ali como se fosse lixo. E agora ela estava sendo punida por salvá-lo. Agnes limpou a garganta claramente desconfortável. Sr. Alliance, se houve um ataque, isso deve ser reportado adequadamente. Vamos iniciar uma investigação completa. Vocês vão fazer mais do que isso, Aaron disse, sua voz cortante.
Vocês vão reverter imediatamente a decisão de expulsar esta jovem e demitir sua mãe. Vocês vão garantir que elas sejam tratadas com o respeito e gratidão que merecem. E vocês vão me fornecer um relatório completo sobre como isso aconteceu sob a supervisão de vocês. Victor se recuperou ligeiramente, tentando manter alguma autoridade. Com todo o respeito, Sr. Alliance, a senhorita Helena ainda violou regras claras. Não podemos simplesmente ignorar isso porque o senhor é um doador. Não. Vocês não podem ignorar, Aaron concordou. Mas vocês podem reconhecer que essas regras existem para proteger os alunos, não para puni-los por fazer a coisa certa. E se vocês insistirem em seguir com essa expulsão, eu vou retirar todo o financiamento que minha empresa fornece a esta escola. Não apenas as bolsas de estudo, mas também o novo ginásio, a biblioteca renovada e os laboratórios de ciência que estão sendo planejados. Agnes e Victor trocaram olhares alarmados. Helena observava tudo com uma mistura de alívio e desconforto. Ela não queria ser salva dessa maneira, não queria dever seu futuro à influência de alguém rico, mas, ao mesmo tempo, ela não podia negar o alívio de saber que não perderia tudo. Rose deu um passo à frente, sua voz firme. Sr. Alliance, agradecemos sua intervenção, mas não queremos ser tratadas de forma especial. Só queremos justiça. Aaron olhou para Rose com respeito. E vocês terão justiça. Porque justiça é reconhecer quando alguém fez a coisa certa, mesmo quando foi difícil. Justiça é proteger aqueles que agem com coragem e compaixão. Ele se virou de volta para Victor. Então qual será? Vocês revertem a decisão agora ou eu retiro meu apoio? Victor estava visivelmente abalado. Ele olhou para Agnes, que assentiu quase imperceptivelmente. Nós vamos reconsiderar a situação, iniciar uma investigação adequada sobre o incidente com seu filho e suspender temporariamente quaisquer ações disciplinares contra a senhorita Helena e sua mãe até que tenhamos todas as informações. Não temporariamente, Aaron corrigiu, permanentemente. E eu quero que Helena seja reconhecida publicamente por seu ato de heroísmo. Ela merece ser celebrada, não punida. Victor engoliu em seco e assentiu. Sim, Sr. Alliance, como o senhor desejar. Aaron pegou o envelope da mesa e o rasgou ao meio, jogando os pedaços na lixeira. Ótimo. Agora, se me dão licença, gostaria de falar com Helena e Rose a sós. Victor e Agnes saíram rapidamente, claramente aliviados por escapar da situação. Quando a porta se fechou atrás deles, Aaron se virou para Helena e Rose e sua expressão severa se suavizou ligeiramente. Sinto muito por isso, por todo esse drama. Meu filho me contou o que vocês fizeram e eu precisava vir pessoalmente agradecer. Helena cruzou os braços, ainda desconfiada. Seu filho mentiu para mim. Para todos. Ele deixou que pensássemos que era pobre quando na verdade é herdeiro de uma fortuna. Aaron suspirou, puxando uma cadeira e sentando-se. Essa foi minha ideia, não dele. Eu queria que Theo aprendesse o que significa ser tratado como inferior, entender como é não ter privilégios protegendo você. Achei que isso o tornaria mais forte, mais empático. Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu estava errado. Por que estava errado? Rose perguntou curiosa. Porque eu subestimei a crueldade das pessoas, Aaron admitiu. Achei que Theo seria apenas ignorado, talvez excluído socialmente. Não esperava que ele fosse atacado fisicamente. Não esperava que a própria escola falharia em protegê-lo. Ele olhou para Helena com olhos cansados, e certamente não esperava que a única pessoa que se importaria o suficiente para ajudá-lo seria alguém que tinha tudo a perder. Helena sentou-se lentamente processando tudo isso. Então tudo foi um experimento social? A vida dele, a minha, tudo isso? Não foi minha intenção que parecesse assim. Aaron disse suavemente. Mas sim, eu cometi um erro que quase custou a vida do meu filho, e um erro que quase destruiu a vida de vocês duas. Ele se inclinou para a frente. Deixe-me compensar isso, deixe-me ajudá-las. Não queremos caridade, Helena disse rapidamente. Não é caridade, Aaron retrucou. É gratidão e responsabilidade. Vocês salvaram meu filho.
O mínimo que posso fazer é garantir que vocês tenham as oportunidades que merecem. Rose colocou a mão no ombro de Helena. Talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. Aaron assentiu agradecido. A bolsa de estudos de Helena será convertida em uma bolsa completa, cobrindo não apenas a mensalidade, mas também materiais, uniforme e uma ajuda de custo mensal. Rose, eu gostaria de oferecer a você uma promoção para supervisora de facilities, com um salário significativamente maior e benefícios completos. Helena abriu a boca para protestar, mas Rose apertou seu ombro. E em troca, Rose perguntou pragmaticamente, o que você espera de nós? Apenas que continuem sendo quem são, Aaron respondeu simplesmente. Pessoas de integridade que fazem a coisa certa, mesmo quando é difícil. Essa escola precisa de mais pessoas assim. Meu filho precisa de mais pessoas assim em sua vida. Helena olhou para sua mãe, vendo a exaustão em seus olhos, as linhas de preocupação em seu rosto. Ela pensou em todos os anos que Rose tinha trabalhado até a exaustão, limpando banheiros e corredores para que Helena pudesse ter uma chance melhor. Pensou no avô Pietro e suas lições sobre integridade e percebeu que, às vezes, aceitar ajuda não era fraqueza, era sabedoria. Tudo bem, Helena disse finalmente, mas com uma condição. Theo precisa parar de mentir. Se vamos ser amigos, precisa ser baseado na verdade. Aaron sorriu, e foi um sorriso genuíno. Eu concordo completamente. E posso garantir que meu filho aprendeu essa lição. Depois que Aaron saiu, Helena e Rose ficaram sentadas em silêncio por um longo momento. O sol entrava pela janela, iluminando a sala que algumas horas atrás parecia estar cheia de desespero. Agora havia uma sensação diferente no ar. Esperança, talvez, ou a possibilidade de um novo começo. Seu avô ficaria orgulhoso, Rose disse suavemente. Você não abaixou a cabeça. Você manteve seus olhos abertos e fez o que era certo. Helena sorriu pela primeira vez em horas. Ele sempre dizia que a integridade não tem preço. Acho que finalmente entendo o que isso significa. Do lado de fora a vida continuava. Carros passavam pela rua, pássaros cantavam nas árvores, o mundo girava como sempre girou. Mas dentro daquela pequena casa, algo fundamental tinha mudado. Helena tinha descoberto que sua voz importava, que suas ações tinham peso, que ela podia fazer diferença mesmo quando parecia impossível. E essa descoberta valeria mais do que qualquer bolsa de estudos ou promoção jamais poderia valer. A segunda-feira seguinte chegou rápido demais. Helena acordou com um nó no estômago, sabendo que teria que enfrentar os corredores da escola novamente. Desta vez, porém, seria diferente. A notícia sobre o que tinha acontecido já tinha se espalhado, distorcida e ampliada pelos rumores que corriam como fogo pela comunidade escolar. Alguns diziam que ela tinha sido a amante secreta de Theo. Outros afirmavam que tinha inventado tudo para ganhar atenção. Poucos conheciam a verdade real. Rose preparou o café da manhã em silêncio e elas comeram juntas na cozinha pequena, como sempre faziam. Mas hoje havia uma tensão no ar, uma antecipação do desconhecido. Quando chegou a hora de sair, Rose abraçou Helena com força incomum. Mantenha a cabeça erguida. Você não tem nada do que se envergonhar. O portão da escola parecia maior do que o normal quando Helena atravessou. O céu estava nublado, ameaçando chuva, e uma brisa fria soprava as folhas mortas pelo pátio. Grupos de alunos se viraram para olhá-la quando ela passou, seus sussurros criando uma espécie de zumbido de fundo que a seguia como uma sombra. Helena manteve os olhos fixos à frente, caminhando com determinação, mesmo quando suas mãos tremiam ligeiramente, segurando as alças da mochila. A primeira aula era história, e Helena chegou cedo, escolhendo um lugar no fundo da sala como sempre fazia. Outros alunos foram chegando aos poucos, e ela podia sentir os olhares, ouvir os sussurros atrás das mãos. Marco entrou com seus 2 amigos e quando passou por Helena, ele parou e se inclinou sobre a carteira dela. Deve estar se sentindo muito esperta agora, não é? Ele disse baixinho, seu sorriso não alcançando os olhos. Conseguiu um rico para ser seu protetor. Bem jogado. Helena o encarou sem piscar. Eu salvei a vida dele,
Não pedi nada em troca. Claro que não. Marco riu secamente. Você só por acaso conseguiu uma bolsa completa e uma promoção para sua mãe. Pura coincidência. Antes que Helena pudesse responder, a porta da sala se abriu e um homem que ela não reconhecia entrou. Ele era jovem para ser professor, provavelmente no início dos 30, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos gentis atrás de óculos de armação fina. Vestia um suéter simples e jeans, muito diferente dos ternos formais que a maioria dos professores usava. Bom dia, turma, ele disse com um sorriso enquanto colocava sua pasta sobre a mesa. Meu nome é Luca e serei o professor de história de vocês a partir de hoje. Sei que é meio estranho ter um novo professor no meio do ano, mas o professor anterior teve que se afastar por motivos pessoais. Marco voltou para seu lugar resmungando, e a aula começou. Mas Helena percebeu algo interessante. Toda vez que Luca fazia uma pergunta e ela levantava a mão, ele a chamava. Quando outros alunos tentavam fazer comentários sarcásticos sobre eventos históricos, ele os redirecionava com perguntas que os faziam pensar mais profundamente. E quando a aula terminou e todos estavam saindo, ele a chamou. Helena, você pode ficar um momento? Helena se aproximou da mesa do professor nervosa. Os últimos alunos saíram deixando-os sozinhos na sala. Luca se sentou na beirada da mesa, com uma postura casual e aberta. Eu sei o que aconteceu na semana passada. A história toda, não as versões distorcidas que estão circulando. Aaron Allians é um velho amigo meu. Ele me contou sobre sua coragem. Helena não sabia o que dizer, então ficou em silêncio. Eu vim para esta escola por um motivo específico, Luca continuou. Estudei aqui há 15 anos. Era bolsista também, filho de um jardineiro que trabalhava na casa de uma das famílias ricas. Ele pausou, seus olhos ficando distantes. Sei exatamente como é, a sensação de não pertencer, de ter que provar constantemente que você merece estar aqui. Helena finalmente encontrou sua voz. E como você lidou com isso? Luca sorriu tristemente. Nem sempre da melhor forma. Cometi muitos erros. Deixei a raiva me consumir algumas vezes, mas eventualmente aprendi que não se trata de provar nada para essas pessoas. Trata-se de provar para si mesmo, de saber quem você é e manter isso, independentemente do que digam ou façam. Isso é fácil de dizer, Helena murmurou. É, Luca concordou, mas não é fácil de fazer. É por isso que estou aqui, para ajudar alunos como você e Theo a navegarem por esse mundo sem perderem a si mesmos no processo. Ele se levantou, pegando um cartão em sua pasta. Este é meu contato. Se você precisar conversar sobre qualquer coisa, pode me procurar, mesmo fora do horário escolar. Helena pegou o cartão, sentindo uma gratidão inesperada. Por que você está fazendo isso? Porque alguém fez por mim uma vez, Luca disse simplesmente. E porque acredito que pessoas como você vão mudar este lugar para melhor. Mas você vai precisar de apoio no caminho. O resto do dia passou em um borrão. Helena teve outras aulas, enfrentou mais olhares e sussurros, mas sempre que começava a se sentir sobrecarregada, pensava nas palavras de Luca. Não se tratava de provar nada para eles. Tratava-se de saber quem ela era. Na hora do almoço, Helena estava se dirigindo para seu lugar habitual nos fundos da cafeteria, quando viu Theo. Ele estava sentado sozinho em uma mesa próxima às janelas, com bandagens ainda visíveis sob o cabelo. Quando viu Helena, ele acenou hesitantemente. Ela hesitou, então caminhou até ele. Posso sentar? Ela perguntou. Por favor, Theo disse, parecendo aliviado. Helena se sentou, abrindo sua lancheira simples. Eles ficaram em silêncio por um momento. Nenhum dos dois sabendo exatamente o que dizer. Eu sinto muito, Theo disse finalmente. Por mentir, por colocar você nessa situação. Por tudo. Helena o estudou. As bandagens, os hematomas ainda visíveis em seu rosto, a forma como ele se movia cuidadosamente, como se cada movimento doesse. Seu pai disse que você foi atacado. Marco e os outros o jogaram contra os armários. Theo assentiu lentamente. Eles têm feito isso há meses. Não tão violento quanto desta vez, mas sempre algo. Empurrões, insultos, pequenas humilhações. Ele olhou para as mãos.
Meu pai pensou que me fazer passar por bolsista me ensinaria empatia. Mas tudo que me ensinou foi o quão cruel as pessoas podem ser quando pensam que você é inferior. E por que você não contou a verdade? Por que aguentou tudo isso? Orgulho, Theo admitiu. Queria provar para meu pai que podia fazer isso sozinho, que não precisava do nome da família para sobreviver. Ele riu amargamente. Acabou sendo a coisa mais estúpida que já fiz. Helena mordeu seu sanduíche pensando: seu pai parece se importar muito com você. Por que você sente que precisa provar algo para ele? Theo ficou quieto por um longo momento. Porque minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. E desde então, tudo que meu pai faz é trabalhar. Construir o império dele, fazer negócios, ganhar mais dinheiro. Às vezes sinto que ele está tentando preencher o vazio que ela deixou com conquistas. E eu sinto que preciso fazer o mesmo. Provar que sou digno dela, digno dele. Helena sentiu sua raiva se suavizar. Ela entendia a perda. Entendia o peso de expectativas não ditas. Sinto muito pela sua mãe. Obrigado, Theo disse suavemente. E sinto muito por mentir para você. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Você não pode voltar atrás, Helena, disse. Nenhum de nós pode. Mas podemos seguir em frente. E podemos tentar fazer melhor. Theo olhou para ela com algo parecido com esperança. Isso significa que você me perdoa? Helena considerou. Significa que estou disposta a tentar. Mas preciso de honestidade a partir de agora. Completa e total honestidade. Você tem minha palavra, Theo disse com sinceridade. Do outro lado da cafeteria, Marco e seus amigos os observavam com expressões de desdém. Helena podia sentir os olhares, mas desta vez eles não a incomodaram tanto. Ela tinha Theo ao seu lado e tinha Luca oferecendo orientação. E tinha sua própria força, que estava apenas começando a descobrir. Luca está me ajudando, Helena disse, mudando de assunto. O novo professor de história. Ele disse que foi bolsista aqui também. Eu sei, Theo assentiu. Meu pai o trouxe de volta especificamente para isso. Para ser um mentor para alunos como nós. Ele é bom nisso, muito paciente. Você já conversou com ele? Algumas vezes. Ele me ajudou a entender que passar por tudo isso não foi fraqueza, que pedir ajuda não é admitir derrota. Helena refletiu sobre isso. Seu avô sempre tinha pregado autossuficiência, mas talvez houvesse sabedoria em saber quando aceitar ajuda também. O sino tocou, sinalizando o fim do almoço. Helena e Theo recolheram suas coisas e caminharam juntos para a próxima aula. Alguns alunos os observaram passar, mas outros já estavam perdendo interesse. Os rumores eventualmente se transformariam em novas fofocas, e a história deles se tornaria apenas mais um capítulo na narrativa em constante mudança da escola. Na aula de literatura, a professora, uma mulher idosa chamada Agnes, que não tinha relação com a administradora, pediu aos alunos que escrevessem sobre um momento que mudou suas vidas. Helena olhou para a página em branco, a caneta pairando sobre o papel. Ela pensou na tarde chuvosa, no vestiário, no sangue, na escolha que tinha feito. Pensou em como aquele momento tinha revelado não apenas quem ela era, mas quem ela queria ser. Ela começou a escrever, as palavras fluindo naturalmente. Escreveu sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, sobre descobrir que integridade não era apenas uma palavra que seu avô usava, mas um princípio para viver. Quando terminou, sentiu algo parecido com paz. Não importava o que os outros pensassem. Ela sabia sua verdade. Quando as aulas terminaram naquele dia, Helena encontrou Luca nos corredores. Ele estava conversando com outro professor, mas acenou para ela quando a viu. Helena acenou de volta e continuou andando, sentindo-se mais leve do que tinha se sentido em dias. Do lado de fora, o céu tinha clareado e raios de sol atravessavam as nuvens. Rose estava esperando no carro, e quando Helena entrou, sua mãe a olhou com expectativa. Como foi? Helena sorriu. Foi bom. Desafiador, mas bom. Rose começou a dirigir, e elas conversaram sobre o dia, sobre Luca, sobre Theo.
sobre tudo o que tinha acontecido. Quando chegaram em casa, havia uma caixa grande esperando na varanda. Helena a abriu e encontrou novos uniformes, livros, materiais escolares, tudo de alta qualidade. Havia também uma nota de Aaron. Um pequeno obrigado. Use-os bem. Helena segurou os uniformes novos, sentindo o tecido macio entre os dedos. Eram iguais aos que os outros alunos usavam, sem as pequenas diferenças que sempre tinham marcado seu status. Por um momento, ela se perguntou se isso mudaria alguma coisa. Se ter o uniforme certo a faria finalmente se sentir como se pertencesse. Mas então percebeu que não precisava do uniforme certo para pertencer. Pertencia porque tinha provado seu valor da única maneira que importava, através de suas ações, através de sua coragem, através de sua humanidade. O uniforme era apenas tecido. O que vestia por dentro, sua integridade e força, era o que realmente importava. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mais significativas para Helena. A bolsa completa significava que ela não precisava mais se preocupar com materiais ou uniformes. Rose estava radiante em sua nova posição como supervisora, finalmente recebendo o reconhecimento que merecia, após anos de trabalho árduo. Mas nem tudo era perfeito. A investigação sobre o ataque a Theo estava progredindo lentamente, e a tensão na escola era palpável. Uma manhã fria de dezembro, Helena foi chamada ao escritório do diretor. Ela nunca tinha estado lá antes, e seu coração bateu forte enquanto caminhava pelos corredores vazios durante o horário de aula. A secretária a conduziu para dentro, onde o diretor, um homem austero chamado Philippe Salem, estava sentado atrás de uma mesa enorme de mogno. Victor também estava presente, assim como Aaron Allians e um homem que se apresentou como Alan, o advogado da família. "Sente-se, Helena", Philippe disse, seu tom mais gentil do que ela esperava. "Queremos conversar com você sobre o incidente que ocorreu há algumas semanas." Helena se sentou na cadeira de couro, sentindo-se pequena naquele escritório enorme. "Tudo bem." Alan se inclinou para a frente, com um tablet na mão. "Temos depoimentos de vários alunos que confirmam que 3 estudantes específicos foram os últimos a serem vistos com Theo antes do incidente. Marco e seus 2 amigos, Pietro e Aaron." Ele fez uma pausa. "Desculpe, Aaron é apenas coincidência com o Sr. Allians aqui presente." Helena assentiu, esperando que ele continuasse. "O problema é que esses 3 garotos negam qualquer envolvimento. Dizem que Theo já estava no chão quando eles chegaram. E não temos câmeras no vestiário por questões de privacidade." Alan a olhou diretamente. "Você foi a primeira pessoa a encontrá-lo. Você viu alguma coisa? Ou viu algo que possa nos ajudar?" Helena pensou de volta àquela tarde. O som de metal caindo, o baque, as vozes que ela tinha ouvido antes de entrar. "Eu ouvi barulho, som de algo batendo várias vezes. E quando entrei, havia equipamentos espalhados, como se tivesse havido uma luta." Aaron se inclinou para a frente. "Meu filho confirmou que foi atacado por esses 3. Mas ele estava semiconsciente na maior parte do tempo. Não se lembra de detalhes específicos. Sua palavra contra a deles não é suficiente, especialmente considerando que as famílias desses garotos também são doadoras influentes da escola. Então não vão fazer nada?" Helena sentiu a raiva crescer. "Eles vão apenas continuar aqui como se nada tivesse acontecido?" "Não disse isso", Philippe interrompeu. "Estamos fazendo tudo o que podemos dentro dos limites do que é possível provar. Mas sem evidência concreta, nossas mãos estão atadas." Helena olhou para Victor, que tinha permanecido em silêncio durante toda a conversa. Ele a encontrou com um olhar desafiador, e ela percebeu que ele provavelmente estava satisfeito com a situação. Sem evidência significava que a escola não precisaria tomar medidas que pudessem ofender famílias poderosas. "Tem mais alguma coisa", Alan disse, quebrando o silêncio tenso. "Recebemos uma denúncia anônima, alegando que você e Theo planejaram tudo isso juntos, que foi uma tentativa de ganhar simpatia e benefícios." Helena ficou de pé bruscamente. "Isso é ridículo. Eu nem conhecia Theo antes daquele dia." "Sabemos disso", Alan disse calmamente, "e a denúncia é claramente falsa. Mas precisávamos informá-la,
porque isso vai se tornar parte do processo. E porque você precisa estar preparada. As pessoas vão tentar desacreditar você. Deixe que tentem, Helena disse, sua voz firme, mesmo que suas mãos estivessem tremendo. Eu sei a verdade, e vocês todos sabem a verdade também. Aaron sorriu levemente. É exatamente essa força que precisamos. Não vamos deixar isso passar, Helena. Vamos encontrar uma maneira de provar o que aconteceu. Depois da reunião, Helena saiu do escritório sentindo-se exausta. Luca a esperava no corredor, claramente preocupado. Como foi? Frustrante, Helena admitiu. Eles sabem o que aconteceu, mas não podem provar. Então Marco e os outros vão sair impunes. Luca colocou a mão em seu ombro. Nem sempre a justiça vem na forma que esperamos. Às vezes, vem de maneiras inesperadas. Nos dias seguintes, Helena notou mudanças sutis no comportamento dos outros alunos. Alguns começaram a sentar mais perto dela nas aulas, a cumprimentá-la nos corredores. Uma garota chamada Olivia, que nunca tinha falado com ela antes, a convidou para estudar juntas na biblioteca. Aos poucos, Helena percebeu que não estava tão sozinha quanto pensava. Uma tarde, enquanto estudava com Olivia e Theo na biblioteca, uma menina se aproximou timidamente. Era Chiara, uma aluna do 3º ano que Helena reconhecia de vista. Posso falar com vocês? Claro, Theo disse, fazendo espaço para ela sentar. Chiara olhou ao redor nervosamente antes de falar baixinho. Eu vi o que aconteceu naquele dia, no vestiário. Eu estava passando pelo corredor e vi Marco e os outros entrando. Ouvi gritos e o som de algo batendo. Mas fiquei com medo de dizer alguma coisa, porque a família de Marco é poderosa. Meu pai trabalha para eles. Helena sentiu seu coração acelerar. Você testemunharia sobre isso? Oficialmente? Chiara mordeu o lábio. Eu quero. Mas meu pai vai perder o emprego. Somos eu, meu pai e minha irmã mais nova. Não podemos nos dar ao luxo de fazer inimigos. Theo tocou gentilmente o braço de Chiara. Ninguém vai culpá-la por proteger sua família. Nós entendemos. Mas não é justo, Chiara disse, as lágrimas começando a cair. Vocês quase perderam tudo por fazer a coisa certa. E eu estou aqui, com medo de falar a verdade por causa de dinheiro. Olivia, que tinha ficado quieta até então, falou. Talvez não precise ser oficial. Talvez apenas contar para as pessoas certas seja suficiente. Como assim? Helena perguntou. Olivia sorriu. Rumores funcionam dos dois lados. Marco e os outros usam boatos para controlar as pessoas. Por que não usamos a verdade da mesma forma? Nos dias seguintes, algo interessante começou a acontecer. Histórias sobre o que realmente tinha ocorrido no vestiário começaram a circular, não como boatos vagos, mas como relatos específicos de pessoas que tinham visto ou ouvido coisas. Chiara contou discretamente para algumas amigas próximas. Essas amigas contaram para outras, e logo a narrativa estava mudando. Marco percebeu a mudança. Helena o viu nos corredores, seu rosto vermelho de raiva, discutindo com seus amigos. Eles sabiam que estavam perdendo o controle da história. E gente com poder odeia perder controle. Foi em uma tarde de terça-feira que tudo chegou ao ápice. Helena estava saindo da aula de matemática quando Marco a encurralou em um corredor vazio. Seus dois amigos bloquearam as saídas, e pela primeira vez, Helena sentiu medo real. Você acha que é esperta, não acha? Marco disse, se aproximando. Acha que pode nos acusar sem consequências? Eu não acusei ninguém, Helena disse, mantendo a voz firme. Eu apenas contei a verdade sobre o que vi e ouvi. Sua verdade está destruindo nossas reputações, um dos amigos de Marco disse. Nossas famílias estão questionando nossa palavra. Talvez devessem, Helena retrucou. Vocês quase mataram alguém. Ele escorregou, Marco insistiu. Foi um acidente. Então por que fugiram? Por que deixaram ele lá sangrando? Porque não é problema nosso, Marco disse friamente. Pessoas como ele não importam. Pessoas como você não importam. Vocês estão aqui por caridade. Nunca se esqueçam disso. Helena sentiu a raiva antiga subir, mas dessa vez era diferente. Não era a raiva impotente de alguém sem poder.
era a raiva focada de alguém que sabia seu valor. Vocês estão errados. Todas as pessoas importam. E um dia vocês vão aprender isso, do jeito fácil ou difícil. Marco deu um passo ameaçador para frente, mas uma voz cortou o ar. Há algum problema aqui? Era Luca, parado na entrada do corredor com uma expressão séria. Marco e seus amigos imediatamente recuaram, suas posturas mudando para algo mais respeitoso. Nenhum problema, professor, Marco disse com um sorriso forçado. Apenas conversando. Então sugiro que continuem essa conversa em outro lugar. Luca manteve seu olhar fixo neles, até que se afastaram, resmungando. Quando ficou sozinho com Helena, sua expressão se suavizou. Você está bem? Helena assentiu, ainda tremendo ligeiramente. Obrigada por aparecer. Estava passando por aqui, Luca disse. Mas, Helena, você precisa ter cuidado. Esses garotos estão se sentindo acuados. E pessoas acuadas podem ser perigosas. Eu sei, Helena disse. Mas não vou parar de falar a verdade só porque eles se sentem ameaçados. Luca sorriu. Seu avô ficaria orgulhoso, mas lembre-se de que coragem não significa imprudência. Há uma diferença entre defender o certo e se colocar em perigo desnecessário. Naquela noite, Helena conversou com Rose sobre o incidente. Sua mãe escutou com atenção crescente, e quando Helena terminou, Rose suspirou profundamente. Talvez devêssemos considerar transferir você para outra escola, em algum lugar onde você esteja segura. Não, Helena disse firmemente. Fugir não resolve nada. Só ensina a essas pessoas que podem continuar fazendo o que querem, sem consequências. Rose olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Você é tão teimosa, exatamente como seu avô. Helena sorriu. Ele sempre dizia que valores não valem nada se você não estiver disposto a defendê-los. Ele dizia isso, Rose concordou. E ele viveu de acordo com isso mesmo quando custou caro. Ela pegou a mão de Helena. Apenas prometa que vai ser cuidadosa, que não vai se colocar em situações perigosas desnecessariamente. Prometo, Helena disse, e quis dizer isso. Mas mesmo enquanto fazia a promessa, Helena sabia que o conflito estava longe de terminar. Marco e seus amigos não iam simplesmente desistir, e a investigação oficial ainda estava em andamento, com desfecho incerto. A escola era um campo de batalha, e Helena tinha escolhido seu lado. Agora, teria que viver com as consequências dessa escolha. Naquela noite, deitada em sua cama, Helena pensou no avô Pietro. Lembrou-se das histórias que ele contava sobre a guerra, sobre escolhas impossíveis e coragem sob fogo. Ele sempre dizia que a coisa mais difícil na vida não era saber o que era certo, mas ter coragem de fazer o que era certo quando custava caro. Agora, ela entendia o que ele queria dizer. Sabia que os próximos dias e semanas seriam desafiadores, que Marco e seus amigos provavelmente tentariam se vingar, que a investigação poderia não resultar em justiça. Mas ela também sabia que tinha feito a escolha certa, e que, acontecesse o que acontecesse, ela poderia olhar para si mesma no espelho e estar orgulhosa da pessoa que via refletida ali. Do lado de fora, a noite era fria e clara, com estrelas brilhando no céu escuro. Helena as observou pela janela, pensando em tudo que tinha mudado em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas, ela era apenas uma bolsista invisível, tentando sobreviver sem fazer ondas. Agora, ela era alguém que tinha se levantado, que tinha escolhido agir, que tinha descoberto que sua voz importava. E não havia volta a partir disso. Não havia como voltar a ser invisível depois de ser vista. Não havia como ficar em silêncio depois de encontrar sua voz. Helena tinha cruzado uma linha e agora só restava seguir em frente para onde quer que esse caminho a levasse. O mês de janeiro trouxe um calor sufocante para a capital. O ar-condicionado da escola funcionava irregularmente e os alunos se moviam pelos corredores com uma letargia que refletia o clima opressivo. Helena tinha acabado de terminar uma prova de química quando foi chamada novamente ao escritório do diretor. Desta vez, porém, Theo também foi convocado. Eles se encontraram no corredor, trocando olhares preocupados. Você tem ideia do que é?
Theo perguntou. Helena balançou a cabeça. Mas não pode ser bom. Eles só nos chamam juntos quando há problemas. Dentro do escritório, a atmosfera estava carregada. Felipe estava sentado em sua cadeira, com uma expressão grave. Aaron estava presente novamente, assim como Alan, o advogado. Mas desta vez havia mais alguém, uma mulher elegante, com cabelos pretos presos em um coque impecável e olhos que pareciam ver tudo. Esta é Ana, a diretora do conselho escolar, Felipe disse. Ela está aqui porque recebemos uma acusação formal contra vocês dois. Helena sentiu seu estômago apertar. Que tipo de acusação? Ana abriu uma pasta diante dela. Marco e seus amigos apresentaram uma queixa alegando assédio sistemático. Eles afirmam que vocês dois iniciaram uma campanha de difamação contra eles, espalhando boatos maliciosos e virando outros alunos contra eles. Isso é absurdo, Theo disse imediatamente. Nós apenas contamos a verdade sobre o que aconteceu. Ana o olhou friamente. A questão é que a verdade, como vocês a chamam, não pode ser provada. E enquanto isso, 3 estudantes estão sofrendo consequências sociais severas. Suas famílias estão considerando processar a escola por não protegê-los adequadamente. Aaron se inclinou para a frente. Deixe-me ver se entendi corretamente. Meu filho é atacado e quase perde a vida. A jovem que o salvou é ameaçada e assediada. E agora vocês estão me dizendo que os agressores são as vítimas? A situação é complicada, Sr. Alliance, Ana disse diplomaticamente. E o conselho acredita que a melhor solução para todos seria uma separação temporária dos envolvidos, até que as emoções se acalmem. Separação? Helena repetiu. O que isso significa? Significa que estamos propondo uma transferência voluntária de um dos grupos envolvidos para outra unidade da escola ou para uma instituição parceira. Ana olhou diretamente para Helena. Dadas as circunstâncias e considerando que Marco e seus amigos têm laços familiares de longa data com esta instituição, sugerimos que você e Theo considerem a transferência. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês querem que nós saíamos? Depois de tudo que aconteceu, nós é que temos que ir embora? É apenas uma sugestão, Felipe disse, rapidamente. Uma que acreditamos ser no melhor interesse de todos. Aaron se levantou bruscamente. Isso é inaceitável. Vocês estão basicamente recompensando o comportamento deles e punindo as vítimas. Alan tocou o braço de Aaron. Sr. Alliance, talvez devêssemos discutir isso em particular. Não há nada para discutir, Aaron disse, sua voz cortante. Meu filho não está indo a lugar nenhum. E se esta escola não pode proteger seus alunos adequadamente, então talvez seja a hora de reconsiderar toda a nossa relação. Ana permaneceu calma. Entendemos sua frustração, Sr. Alliance, mas precisamos pensar no bem maior da comunidade escolar. A tensão atual está afetando todos os alunos. Pais estão preocupados. Doações estão sendo questionadas. Então é sobre dinheiro, Theo disse amargamente. Como sempre. É sobre estabilidade, Ana corrigiu. E sobre fazer escolhas difíceis para o bem de todos. Helena olhou para Theo, vendo a raiva e frustração em seus olhos. Então olhou para Aaron, para Alan, para Felipe e Ana. Todos esses adultos poderosos fazendo jogos políticos enquanto falavam sobre fazer o que era certo. E, de repente, ela se sentiu cansada de tudo isso. Posso falar? Helena disse, sua voz cortando a tensão. Todos se viraram para ela. É claro, Felipe, disse. Helena respirou fundo. Eu entendo a posição de vocês. Entendem que é mais fácil nos transferir do que enfrentar famílias poderosas. Entendem que dinheiro fala mais alto do que justiça neste lugar. Ela fez uma pausa. Mas aqui está a coisa. Se transferirem vocês, apenas ensinam a Marco e seus amigos que eles podem fazer o que quiserem sem consequências. Vocês ensinam a todos os outros alunos que poder e dinheiro importam mais do que caráter. E vocês ensinam a mim e a Theo que não importa o que façamos, nunca seremos suficientes. Ana abriu a boca para responder, mas Helena continuou. Então aqui está a minha contraproposta. Façam uma assembleia escolar. Reúnam todos os alunos e professores. Deixem Marco e seus amigos apresentarem sua versão do que aconteceu.
E deixem Theo e eu apresentarmos a nossa. Deixem que a comunidade escolar toda ouça os dois lados e decida por si mesma o que acreditar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ana e Felipe trocaram olhares alarmados. Isso seria altamente irregular, Felipe disse finalmente. Seria honesto, Helena retrucou. E não é isso que escolas deveriam ensinar? Honestidade? Transparência? Prestação de contas? Aaron sorriu lentamente. Eu gosto dessa ideia. Publicamente de forma transparente, sem reuniões secretas ou acordos nos bastidores. Ana hesitou. Isso poderia criar mais divisão, transformar isto em um espetáculo. Ou poderia finalmente trazer algum encerramento, Theo disse. As pessoas merecem saber a verdade. Todas as pessoas. Alan se inclinou e sussurrou algo para Aaron. Aaron assentiu. Então se virou para Ana e Felipe. Minha empresa está preparada para fazer uma doação substancial para um novo programa de mediação e resolução de conflitos na escola. Mas apenas se esta situação for resolvida de forma justa e transparente. Se isso significa uma assembleia pública, então que seja. Ana mordeu o lábio, claramente calculando as implicações. Precisarei consultar o conselho completo, mas vou levar sua proposta para consideração. Depois da reunião, Helena, Theo e Aaron saíram juntos. Uma vez fora do prédio administrativo, Aaron parou e olhou para Helena com algo parecido com admiração. Aquilo foi impressionante. A forma como você se posicionou, a solução que propôs. Você tem talento natural para negociação. Helena deu de ombros, ainda processando tudo. Eu apenas disse o que estava pensando. Às vezes isso é tudo o que precisamos, Aaron disse. Honestidade sem filtro. Ele olhou para Theo. Vocês dois fizeram bem. Independentemente do que o conselho decidir, vocês se defenderam. Nos dias seguintes, a notícia da proposta de assembleia se espalhou pela escola. As reações foram mistas. Alguns alunos estavam empolgados com a ideia, vendo como uma chance de finalmente entender o que realmente tinha acontecido. Outros estavam nervosos, temendo que isso só criasse mais drama. Luca procurou Helena depois de uma aula. Ouvi sobre a assembleia proposta. Foi corajoso da sua parte sugerir isso. Ou estúpido, Helena disse com um sorriso cansado. Ainda não decidi. Coragem e estupidez às vezes parecem a mesma coisa, Luca admitiu. A diferença está no resultado. Ele se inclinou na parede. Mas estou orgulhoso de você. Você poderia ter aceitado a transferência, começado de novo em outro lugar, mas escolheu ficar e lutar. Meu avô sempre dizia que fugir não resolve problemas, apenas os adia, Helena disse. Ele era um homem sábio, Luca observou. Você carrega bem o legado dele. Uma semana depois, o conselho escolar divulgou sua decisão. Haveria uma assembleia, mas com condições estritas. Seria moderada por um facilitador neutro. Apenas fatos verificáveis poderiam ser apresentados. E todos os participantes concordariam antecipadamente em respeitar o processo e aceitar o veredicto da comunidade. Helena passou os dias seguintes se preparando. Luca a ajudou a organizar seu depoimento, garantindo que fosse claro e factual. Theo fez o mesmo. Olivia e Chiara se ofereceram para testemunhar sobre o que tinham visto e ouvido. Lentamente, um quadro completo começou a emergir. Marco, por sua vez, também estava se preparando. Helena o via nos corredores, sempre cercado por seus advogados e consultores que seus pais tinham contratado. Ela sabia que ele não ia simplesmente admitir culpa. Ia lutar com todas as ferramentas que seu dinheiro e conexões podiam comprar. Na noite anterior à assembleia, Helena teve dificuldade para dormir. Revirou na cama, pensando em tudo que poderia dar errado. E se ela congelasse? E se ninguém acreditasse nela? E se Marco fosse mais convincente? Rose entrou no quarto dela tarde da noite, trazendo chá quente. Não consegue dormir? Helena sentou-se, aceitando a xícara. Estou nervosa. Amanhã vai decidir tudo. Rose se sentou na beirada da cama. Deixe-me contar uma história que seu avô me contou uma vez. Durante a guerra, ele foi encarregado de uma missão perigosa.
Tinha que levar uma mensagem importante através de território inimigo. Na noite anterior, ele não conseguiu dormir, pensando em tudo o que poderia dar errado. O que ele fez? Helena perguntou. Ele disse a si mesmo que, independentemente do que acontecesse, ele tinha feito o melhor que podia para se preparar. Que às vezes, você tem que confiar em si mesmo e deixar o resto acontecer. Rose tocou o rosto de Helena gentilmente. Você fez tudo o que podia. Agora, você só precisa confiar em si mesma. Helena dormiu melhor depois disso, embalada pelas palavras de sua mãe e pelas memórias de seu avô. Quando acordou na manhã seguinte, havia uma clareza em sua mente. Ela sabia o que precisava fazer, sabia quem era. E isso teria que ser suficiente. A assembleia estava marcada para as 10 da manhã. O auditório da escola estava lotado quando Helena e Theo chegaram. Todos os alunos estavam presentes, assim como professores, membros do conselho e até alguns pais. O facilitador, um homem calmo chamado Victor, diferente do vice-diretor, explicou as regras. Cada lado teria tempo para apresentar sua versão. Testemunhas poderiam ser chamadas. No final, a comunidade votaria sobre o que acreditava ser a verdade. Marco foi primeiro. Ele era articulado e simpático, pintando uma imagem de si mesmo como vítima de uma vendetta pessoal. Admitiu ter estado no vestiário naquele dia, mas insistiu que Theo já estava no chão quando chegou. Disse que tentou ajudar, mas que Theo o afastou, dizendo que estava bem. Marco chorou ao descrever como sua reputação tinha sido destruída por boatos maliciosos. Foi uma performance convincente. Helena viu alguns membros da audiência balançando a cabeça em simpatia. Sentiu sua confiança vacilar. Como ela poderia competir com isso? Então foi sua vez. Helena caminhou até o palco, sentindo todas as centenas de olhos sobre ela. Por um momento ficou congelada. Então viu Rose na plateia, assentindo encorajadoramente. Viu Luca com um sorriso de apoio. Viu Theo, que tinha se tornado seu amigo através de todo esse provação. E começou a falar, não com lágrimas ou drama, mas com honestidade simples e direta. Contou o que tinha ouvido, o que tinha visto, o que tinha sentido. Descreveu o medo que tinha sentido ao entrar naquele vestiário, sabendo que poderia perder tudo. Explicou por que tinha feito isso de qualquer forma, porque algumas coisas eram mais importantes do que segurança pessoal. Quando terminou, o auditório estava em silêncio absoluto. Então Theo falou, descrevendo os meses de intimidação, os ataques físicos crescentes, o sentimento de impotência. Chiara testemunhou sobre o que tinha ouvido. Olivia falou sobre a mudança que tinha visto na cultura escolar. O facilitador chamou testemunhas adicionais, funcionários da limpeza que tinham visto Marco e seus amigos saindo do vestiário apressadamente, um enfermeiro que tinha documentado os ferimentos de Theo, notando que eram inconsistentes com uma simples queda. Lentamente, peça por peça, a verdade emergiu. Quando chegou a hora de votar, Helena fechou os olhos. Sabia que tinha feito o melhor que podia. Agora era hora de confiar. Confiar na verdade. Confiar na justiça. Confiar que, às vezes, fazer a coisa certa é suficiente. Resultado da votação foi anunciado pelo facilitador com voz solene. A comunidade escolar, por maioria esmagadora, acreditava na versão de Helena e Theo. Marco e seus 2 amigos foram considerados responsáveis pelo ataque. O silêncio no auditório foi seguido por um murmúrio crescente de conversas. Helena sentiu seus joelhos fraquejarem de alívio, e Theo segurou seu braço para estabilizá-la. Marco estava pálido, seus pais ao seu lado com expressões furiosas. Eles se levantaram e saíram rapidamente, seguidos por Marco e seus advogados. Mas antes de sair completamente, Marco olhou para trás, seus olhos encontrando os de Helena por um breve momento. Não havia raiva ali agora, apenas algo que parecia derrota e talvez, apenas talvez, um lampejo de vergonha. Nos dias que se seguiram, mudanças significativas varreram a escola. O conselho votou pela expulsão temporária de Marco e seus 2 amigos, com a condição de que completassem um programa de educação sobre bullying e violência antes de poderem retornar.
Suas famílias, embora furiosas inicialmente, acabaram aceitando as condições após extensas negociações com Aaron e o conselho. Mas a mudança mais importante não foi nas punições ou políticas, foi na atmosfera da escola. Os alunos começaram a falar mais abertamente sobre intimidação e injustiça. Grupos de apoio foram formados, e Helena se viu no centro de uma transformação que ela nunca tinha imaginado ser parte. Uma manhã de fevereiro, já com o ano letivo bem avançado, Luca chamou Helena para uma conversa depois da aula. Eles caminharam até um jardim tranquilo nos fundos da escola, onde bancos de madeira ficavam à sombra de árvores antigas. "Quero te contar algo", Luca começou sentando-se, "sobre por que eu realmente voltei para esta escola." Helena se sentou ao lado dele, curiosa. "Pensei que tinha sido para ser mentor de alunos. Essa foi parte da razão", Luca admitiu. "Mas havia mais. Quando eu era estudante aqui, passei pelo mesmo que você e Theo. A intimidação, o sentimento de não pertencer, a luta constante para provar meu valor." Ele pausou, olhando para o céu. "E tive alguém que me ajudou. Um professor que viu além do bolsista pobre e reconheceu meu potencial." "Quem era?" Helena perguntou. "Seu avô", Luca disse suavemente. Helena ficou imóvel, processando essa revelação. "Meu avô? Mas ele nunca trabalhou aqui." "Não como funcionário", Luca explicou. "Mas ele fazia trabalhos de manutenção ocasionais nos jardins. E um dia me encontrou chorando atrás das arquibancadas depois de ser humilhado publicamente. Ele se sentou comigo, contou histórias sobre coragem e resistência, sobre manter sua dignidade mesmo quando outros tentam tirá-la de você." Ele fez uma pausa, emocionado. "Ele me salvou, Helena. Não só naquele dia, mas muitas vezes depois. E quando ele faleceu, eu prometi a mim mesmo que honraria seu legado ajudando outros alunos como eu. Como você." Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Ela não sabia dessa parte da vida de seu avô. Não sabia que ele tinha tocado outras vidas da forma que tinha tocado a dela. "Por que você nunca me contou isso antes?" "Eu queria que você encontrasse sua própria força primeiro", Luca disse. "Pietro me ensinou que você não pode dar coragem a alguém. A pessoa tem que descobri-la por si mesma. Tudo que você pode fazer é estar lá quando ela precisar." Helena abraçou Luca, sentindo uma conexão profunda não apenas com ele, mas com a memória de seu avô. "Obrigada por estar aqui, por honrar ele dessa forma." Quando se separaram, Luca sorriu. "Você sabe que ele ficaria incrivelmente orgulhoso de você, não sabe? Do que você fez, da pessoa que você se tornou." "Eu espero que sim", Helena disse suavemente. As semanas se transformaram em meses, e a vida na escola encontrou um novo ritmo. Theo e Helena se tornaram amigos inseparáveis, unidos pelo que tinham passado juntos. Rose estava florescendo em sua nova posição, finalmente recebendo o respeito que sempre mereceu. E Aaron se tornou uma presença constante, mas não intrusiva, aparecendo ocasionalmente para almoços e conversas. Uma tarde de abril, Helena estava estudando na biblioteca quando recebeu uma mensagem inesperada. Era de Marco. Ele pedia para se encontrar com ela sozinho para conversar. Helena hesitou, mas curiosidade e talvez um senso de encerramento a fez concordar. Eles se encontraram em um café pequeno perto da escola, Neutral Territory. Marco chegou parecendo diferente, menos arrogante, mais humilde. Ele pediu café para os dois e então ficou quieto por um longo momento antes de falar. "Eu não sei como começar", ele disse finalmente. "Desculpa, parece inadequado depois de tudo que fiz, mas é tudo que tenho." Helena tomou um gole de seu café, esperando. "O programa que fui obrigado a fazer", Marco continuou, "me fez perceber muitas coisas. Sobre privilégio, sobre poder, sobre como eu usei ambos para machucar pessoas." Ele olhou para suas mãos. "Minha família sempre me ensinou que algumas pessoas são mais importantes que outras, que dinheiro e status determinam valor. E eu nunca questionei isso, até ser forçado a encarar as consequências de acreditar nisso." "E agora?", Helena perguntou. "Agora eu sei que estava errado", Marco disse simplesmente. "Completamente, terrivelmente errado.
Você salvou a vida de Theo quando eu o deixei para passar por aquilo. Você arriscou tudo por alguém que nem conhecia. Isso me fez questionar tudo que achava que sabia sobre valor e caráter. Helena estudou o rosto dele, procurando por sinais de falsidade, mas tudo que viu foi arrependimento genuíno. Eu não sei se posso perdoar você. Não ainda, mas agradeço por reconhecer o que fez. Eu entendo, Marco disse, e não espero perdão. Só queria que você soubesse que mudei. Ou pelo menos, estou tentando mudar. Ele se levantou para sair, então parou. Uma última coisa. O que você disse na Assembleia sobre como todos merecem dignidade e respeito, independentemente de sua origem. Isso ficou comigo, e vou carregar isso pelo resto da minha vida. Depois que Marco saiu, Helena ficou sentada sozinha pensando sobre jornadas e transformação, sobre como as pessoas podem mudar se tiverem a coragem de enfrentar suas falhas. Ela não sabia se Marco realmente tinha mudado ou se isso era apenas temporário, mas ela escolheu acreditar na possibilidade de redenção, porque era isso que seu avô teria feito. O final do ano letivo chegou com uma cerimônia de formatura para os alunos do último ano. Embora Helena ainda tivesse mais um ano pela frente, ela foi convidada para a cerimônia como convidada especial. O diretor Felipe fez um discurso sobre valores e caráter, e embora não mencionasse Helena pelo nome, ficou claro para todos sobre quem ele estava falando. Depois da cerimônia, Aaron se aproximou de Helena e Rose com Theo ao seu lado. Eu tenho algo para vocês, ele disse, entregando um envelope a Rose. Rose abriu e encontrou documentos legais. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. Aaron, isso é demais. É um contrato de propriedade, Aaron explicou. A casa onde vocês moram. Estou transferindo a escritura para você, Rose. Não será mais moradia de funcionários. Será sua casa. Propriedade sua. Rose começou a chorar, e Helena a abraçou apertado, sentindo suas próprias lágrimas caindo. Nós não podemos aceitar isso, Rose disse através das lágrimas. É muito. Não é o suficiente, Aaron. Disse gentilmente. Não depois do que vocês fizeram pelo meu filho, pela vida que salvaram, pelas lições que ensinaram. Esta é minha maneira de dizer obrigado. Theo deu um passo à frente, olhando para Helena, com uma expressão tímida. E eu tenho algo para você também. Ele entregou uma caixa pequena. Helena abriu e encontrou um medalhão de prata. Dentro havia uma foto de seu avô Pietro de um lado e uma inscrição do outro que dizia: a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Luca me ajudou a fazer isso, Theo explicou. Ele me deu uma foto do seu avô que tinha guardado de quando era estudante aqui. Pensei que você gostaria de ter algo para carregar ele com você sempre. Helena fechou o medalhão em seu punho, incapaz de falar através da emoção que a sufocava. Finalmente, ela conseguiu sussurrar. É perfeito. Obrigada. Naquela noite em casa, Helena e Rose sentaram juntas na varanda de sua casa agora, observando as estrelas. A brisa noturna era suave e carregava o cheiro de flores do jardim que Rose tinha plantado. Às vezes ainda não parece real, Rose disse suavemente. Tudo que mudou em tão pouco tempo. Parece um sonho, Helena concordou. Mas um bom sonho. Seu avô costumava dizer que a vida tem uma forma de equilibrar as coisas, Rose refletiu. Que fazer o certo eventualmente traz recompensas, mesmo que não as que esperamos. Helena tocou o medalhão ao redor do pescoço. Ele estava certo, como sempre. Elas ficaram sentadas em silêncio por um tempo, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Helena pensou sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela tarde chuvosa de novembro. Como um único momento, uma única escolha, tinha mudado o curso de sua vida. Como ter coragem de fazer o certo, mesmo quando custava caro, tinha revelado forças que ela não sabia que possuía. Ela pensou em Theo, que tinha aprendido que vulnerabilidade não é fraqueza e que pedir ajuda é um ato de coragem. Pensou em Marco, lutando para desaprender lições de privilégio e se tornar uma pessoa melhor. Pensou em Luca, honrando a memória de Pietro, ajudando a próxima geração.
pensou em Aaron, aprendendo que proteger seu filho significava prepará-lo para o mundo real, não isolá-lo dele. E pensou em si mesma, na garota que tinha sido invisível e assustada, sempre mantendo a cabeça baixa, e na jovem mulher que se tornara, alguém que tinha encontrado sua voz e aprendido a usá-la, alguém que sabia que seu valor não era determinado por dinheiro ou status, mas por suas ações e seu caráter. A escola seria diferente quando ela voltasse no próximo ano. Ela seria diferente. Não mais apenas a filha da faxineira tentando passar despercebida, mas Helena, estudante, amiga, defensora de justiça. Alguém cuja história seria contada como exemplo de coragem e integridade. Rose quebrou o silêncio. O que você vai fazer agora? Com todas essas novas oportunidades que tem? Helena pensou por um momento. Vou estudar direito. Quero trabalhar com justiça social, ajudar pessoas que não têm voz ou poder. Quero tornar o sistema mais justo para todos, não apenas para os privilegiados. Seu avô ficaria tão orgulhoso, Rose disse, sua voz cheia de emoção. Eu espero usar tudo o que aprendi, Helena disse. Não apenas os livros e as aulas, mas as lições sobre coragem, sobre fazer o certo, sobre nunca abaixar a cabeça apenas porque alguém acha que você deveria. As estrelas brilhavam acima delas, e a noite estava cheia de possibilidades. Helena sabia que ainda haveria desafios pela frente. Ainda haveria momentos de dúvida e medo. Mas ela também sabia que tinha as ferramentas para enfrentá-los. Tinha a força de seu avô em seu coração, o apoio de sua mãe ao seu lado e a confiança de saber quem ela era. E talvez mais importante, ela tinha aprendido que uma pessoa pode fazer diferença. Que um ato de coragem pode inspirar outros. Que a verdade, mesmo quando é difícil de dizer, eventualmente prevalece. Que integridade não tem preço, mas seus dividendos são infinitos. Enquanto Helena observava as estrelas naquela noite de abril, ela sentiu uma paz profunda. A jornada tinha sido difícil, dolorosa às vezes, mas cada passo tinha valido a pena. Cada momento de medo superado, cada ameaça enfrentada, cada vez que escolheu fazer o certo em vez do fácil. Ela era livre agora, livre do medo constante de perder tudo, livre da necessidade de ser invisível. Livre para ser exatamente quem ela era, sem desculpas ou vergonha. E essa liberdade, Helena percebeu, era o verdadeiro presente. Não a casa, não a bolsa completa, não o reconhecimento, mas a liberdade de andar com a cabeça erguida, sabendo que ela tinha se mantido fiel a seus princípios, mesmo quando custou caro. O vento soprou suavemente, trazendo o aroma das flores do jardim, e Helena sorriu. Onde quer que seu avô estivesse agora, ela sabia que ele estava sorrindo também. Orgulhoso da neta que tinha honrado seu legado, não apenas lembrando suas palavras, mas vivendo-as. E enquanto a noite envolvia a pequena casa que agora era verdadeiramente deles, Helena fez uma promessa silenciosa. Ela continuaria lutando pelo que era certo. Continuaria defendendo aqueles que não tinham voz. Continuaria sendo o tipo de pessoa que faz escolhas difíceis, porque são as certas, não porque são as fáceis. Porque no final, não era sobre dinheiro ou status ou privilégio, era sobre caráter, era sobre integridade, era sobre ter coragem de ser quem você é e defender o que acredita, mesmo quando o mundo inteiro diz para você ficar quieto. E Helena nunca mais ficaria quieta. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Theo tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre aqui clicando à sua esquerda. Se gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, a força do caráter humano e o poder de fazer a escolha certa. Não perca nossos próximos conteúdos e nos conte nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou. Sua história também importa e queremos ouvi-la. Até a próxima!